Bom dia, amados, para quem é de bom dia. Boa tarde para quem está assistindo à tarde. Boa noite para quem está assistindo à noite. Amados, eu sou Carlos Lúcio Rodrigues Carvalho. Eu sou da igreja CCB, para quem não conhece, Igreja Cristã no Brasil. E eu vim aqui hoje fazer esse vídeo para que o nome de Deus seja louvado. E aqui eu estou para nós falarmos de três coisas, ou mais. Em primeiro delas, falar de Deus, a segunda, do pecado, e a terceira, falar dessa doença que assola o nosso mundo. Pois bem, amado, nós estamos vendo aí nos últimos dias uma doença que está afastando todo mundo do seu convívio praticamente. Nós estamos vendo aí mortes e mais mortes no planeta Terra, não só na nossa nação brasileira, mas no planeta Terra. Nós estamos vendo nos últimos dias e nesses dias a situação caótica que está o nosso país. Essa doença ela veio como a peste do Egito, ela veio para assolar, o mundo. E o que quer dizer com isso? Será que tem ou não tem a mão de Deus nessa história? Será que essa doença não é uma doença que veio para mostrar ao povo e à nação do mundo e à nação brasileira, quando ele diz, eu sou o teu Deus? E às vezes eu pergunto, e até me emociono, de falar do nome de Deus, o quanto sublime ele é, e o quanto brincaram com Deus. Mas amados, a pergunta que eu vos lhe faço nesse momento, o mundo tem afrontado a Deus? Será que o mundo tem afrontado a Deus agora? Ou só afrontou Deus no passado? Será que o mundo afrontou Deus foi só no passado, quando eles mataram Jesus Cristo e crucificaram no madeiro? Será que foi só naquela época da praga do Egito que eles estavam afrontando a Deus? Quando eles pegavam as crianças dos hebreus e jogavam no rio Nilo para ser triturado pelos crocodilos? Será que foi só nessa época? Vamos descobrir na Bíblia se realmente foi nessa época. Pois bem, o mundo tem afrontado a Deus. Vamos falar da nação brasileira, que é o que nos interessa. Nós não estamos na Inglaterra, nós não estamos na Alemanha, nós não estamos em outros países, nós estamos no Brasil. Então vamos falar do Brasil. O mundo tem afrontado a Deus no Brasil? Vejamos, amados, o mundo tem afrontado a Deus. Em 2015, em São Paulo, numa parada gay, na avenida principal de São Paulo, eles fizeram uma festa, confraternizando o Dia Internacional do Homossexualismo e do Lesbianismo. Pois bem, eles saíram ali da avenida e, conclusão da história, no apogeu da festa, eles começam a desfilarem e de frente a um trio, quando eles chegam em frente à Igreja Católica, eles achavam que estava pouco. Um dos gays tirou a sua roupa e o outro veio atrás e tirou um crucifixo e introduziu no ânus dele. Uma profanação, porque eles ali apresentavam Jesus gay. Então, para mostrar que Jesus era gay, eles introduziram um crucifixo no seu ânus. Profanação ao nome do Senhor teu Deus. Mas não para por aí, meus amados. Em 2017, no Museu das Artes em São Paulo, novamente querendo mostrar uma arte onde tinha um monte de artistas, pessoas intelectuais, entre aspas, estavam ali confraternizando aquele momento, e ele deita ali sobre um tapete. Tira sua roupa e coloca uma criança para acariciá-lo, colocando a mão sobre a parte do seu corpo, aquela criança ali fazendo aquela encenação, segundo ele seria um momento de arte, mostrando a arte. Pois bem, vejamos aí mais uma profanação. A palavra de Deus nos disse que a criança, ela é uma essência de Deus. Ali estava tirando, ali uma criança inocente que não tinha conhecimento de nada, mas já estava ali mostrando a criança como era a vida dele sexualmente falando. E ali o que acontece? Deus disse que da boca das crianças saía verdadeiros louvores.
E ele diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mas não para por aí. Não para por aí. Em 2019, a Gavião da Fiel lança-se um enredo novamente. Em 2019. E eles ali na praça, novamente na avenida, apresentam Jesus gay e começa ali a chicoteá-lo, batendo em Jesus Cristo. Quem batia estava, ali fizeram uma transformação nele como se fosse o demônio. E Jesus novamente, humildemente, sendo chicoteado, apanhado, desmascarado. E eles perguntaram para eles, por que isso? E eles responderam simplesmente assim, é arte. Nós queríamos chocar o mundo. E chocar o mundo, mostrando essa cena horrível. 2020, novamente no Carnaval do Rio de Janeiro, a escola de samba da Mangueira apresenta novamente um Jesus gay, né? Um Jesus gay, aonde ele disse, aonde mostra ele ali, Jesus da gente. Esse Jesus da gente, ele é gay, ele é mulher, ele é homem. Ele é a coisa que eles querem. E aí eles, no enredo da música deles, eles colocam, né? No enredo eles colocam rosto negro, corpo de mulher, sangue de índio, mulher que penetra, que entra no buraco quente. Vocês são inteligentes, o que é que dizer buraco quente? É um absurdo uma situação dessa. Simplesmente profanaram mais uma vez o nome de Deus. E não para por aí. Lançaram um filme no Netflix. Quem lançou foi Porta dos Fundos. Aonde apresenta um Jesus novamente gay, Maria lésbica e os apóstolos drogados e encaixaçados. Porta dos Fundos choca novamente a nação brasileira. E aí eu lhes pergunto, um absurdo dessa estirpe, dessa qualidade, será que eles achariam que a conta iria ficar barata? Será que eles achariam que iria ficar dessa maneira? Gálatas 6, versículo 7, Deus avisa, não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquele que semear, assim ele ceifará. Quem semeia contenda, colhe espinhos. Quem semeia profanação, colherá a peste. E Deus deu a resposta, a conta chegou. Deus não ia deixar escarnecer. Deus não ia deixar tão barato, amados irmãos. Deus não ia deixar barato nessa situação tão crítica e caótica. E aí eu lhes pergunto, aonde está o lesbianismo nesse momento? Aonde está os gays que tanto profanaram o nome de Jesus Cristo? Estão tocados dentro de casa agora? Está com medinho? Está com medinho de morrer? Está com medinho de morrer? Peça oração. Sim, tocaram. Aonde estão os irresponsáveis, os profanos, os hipócritas, fariseus, Porta dos Fundos? Vocês deveriam pagar o preço, hipócritas. Se a justiça do país tivesse um pouco mais de sensibilidade, os processaria, colocaria na cadeia. Vocês deram sorte porque vocês fizeram tudo isso no nosso mundo atual, aonde diz que tudo é direito de expressão. Temos o direito de expressar sim, mas não de profanar o Criador do universo. E não foi diferente, amados. Não foi diferente. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, diz a Bíblia que o povo se tinha corrompido. Em Gênesis capítulo 6, versículo 13 em diante, diz que ali aparecia um homem chamado Noé. E Deus achou graça em Noé. Noé vivia diante de Deus. E certo dia, Deus chega para Noé e diz, Noé, pesou no meu coração, mas eu me arrependi de ter feito o homem. E eu os destruirei da face da terra, porque eles se corromperam e se tornaram homens maldosos. Amados irmãos, e aí Noé, ele diz, Noé, faça uma arca, leva a sua família, que eu os destruirei da face da terra. Todo animal, os répteis e as aves que voam sobre o céu. E ali salvou Noé e a sua família. Quando Noé fazia a arca e falava com ele, disse, isso é um velho bobo, um velho gagá. E a Bíblia diz que casavam-se e se davam em casamento.
Da criação do universo até Noé foram 1856 anos. Depois que Noé estava com a sua família, sai novamente uma nova geração. E da geração de Noé até Abraão foram mais 356 anos. E a Bíblia diz que Abraão, Deus achou graça em Abraão, achou Abraão um homem de Deus, escolhido de Deus. E ali nasce novamente um povo. E Abraão foi o pai da fé. Pois bem, irmãos, vamos nos analisar. Criação do universo até Noé, 1856 anos. Um homem se corrompe, o homem entra na depravação e Deus os destrói. De Noé a Abraão, foi mais 350 anos, quando Abraão se destaca como um homem de Deus. E Deus volta e chega para Abraão e diz: Abraão, sai do meio da sua parentela, eis que te darei uma terra que emana leite e mel. E ali Abraão sai e vai para os canaviais de Marré. Desculpe por quê? Quando eu falo de Deus, eu me emociono de ver tanta desgraça nesse mundo e ninguém fala nada. Um povo hipócritas, estão profanando cada dia mais, inclusive as igrejas, muitas das igrejas profanam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tudo bem, voltando à história, daí Noé vai para aquela região, levando o seu sobrinho Ló, e diz que Abraão era muito rico, e Ló também, os pastores dos dois desentenderam, e Abraão vira para Ló: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe aonde você quiser. E Deus mostra e Abraão mostra para Ló, e Ló olha e vê as planícies dos canaviais de Marré, onde é que moravam os cananeus. E ali Abraão foi. Mas a Bíblia diz que aonde estava Ló, tinha homens depravados, homens que não tinham temor de Deus, como está na atualidade de hoje. E Deus resolve agora acabar com aquela cidade chamada Sodoma e Gomorra. Pois bem, amados, Deus vira para Abraão e diz que ia destruir Sodoma. E Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló. E os anjos vão até Sodoma para poder livrar Ló daquela situação. Quando os anjos chegam na casa de Ló, quem aparece na porta da casa de Ló? Novamente esses profanos, que não é os de hoje, mas foi dos passados, que se nós analisarmos, são as mesmas estirpes, travestis, e o lesbianismo assolava aquela cidade. E a Bíblia diz que o clamor do povo de Sodoma e Gomorra já tinha chegado até a Deus. E ele diz para Ló, quando os anjos chegaram, Ló colocado dentro de casa, eles cercaram a casa de Ló. Eles cercaram para bater papo? Não. Eles cercaram para conversar com Ló? Não. Eles queriam simplesmente também manter relação sexual com os anjos. Ou seja, os transvestis daquela época não têm diferença dos de hoje. Eles vieram do estrangeiro para dominar sobre nós. Tira para fora e abusemos dele. Ló responde: eu tenho 2 filhas virgens. Darei as minhas 2 filhas. Use-as, abuse-as. Faz o que quiserem, mas não toca nos homens de Deus. Interessa para nós ele. Tentaram adentrar na casa de Ló. E os anjos cobriram eles com cegueiras. E eles ficaram cegos e não acharam a porta da entrada. Conclusão da história. Ao amanhecer do dia, Deus retira Ló e suas filhas e toca fogo em Sodoma e Gomorra. Mataram todos, não ficaram ninguém. Por isso, amados, não é diferente. Nós vivemos no mundo atual que a abominação, a promiscuidade está tanto quanto Sodoma e Gomorra, ou talvez pior. Ou talvez pior. Se analisarmos o que diz o livro de 1 João, capítulo 19, ele enfatiza a mesma história. Nós, amados, temos que dizer o seguinte, e avisar esse povo, quando Deus fala em Isaías capítulo 1, versículo 20, capítulo 1, versículo 2, desculpe, a seguir: ouvi os céus e preste atenção, a terra
ó terra, ouvi, ó céus, e preste atenção, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Ele estava na mesma situação. Ele disse: o boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura, mas esse povo não conhece o Deus de Israel. Então estamos, amigos, passando por essa situação, porque o povo prevaricaram diante de Deus. O povo perderam o respeito e a fé que tem em Deus. O mundo jaz no maligno. E no livro de Jeremias, capítulo 7, ele diz muito bem: não oreis por esse povo, porque eu não orei por esse povo, e nem clame por eles, porque eu não ouvirei as tuas orações, e não me perturbe. Um momento é de reflexão e pedirmos a Deus que Deus sare essa terra, e que esse povo passe a ter mais um pouco de fé em Deus. As igrejas profanaram. Hoje ninguém vê um pastor falando de Deus. Aliás, não vemos um pastor pregando nas igrejas o pecado. Só prega simplesmente cura e prosperidade. Deus não quer prosperidade, o que Deus quer é a nossa salvação. Prosperidade é uma consequência e ela vem devido à nossa fé e à nossa obediência. Esses inescrupulosos que vivem aí surrupiando as ovelhas, tirando o dinheiro das ovelhas, pregando prosperidade. Nós sabemos quem são eles, são grupos que tem por aí, que não tem vergonha na cara. Eles estão discutindo no livro de Jeremias, capítulo 23. Ai dos pastores que tentaram dispersar e roubar as suas ovelhas. Eles vão cair na cinza. Os abutres e os cães comerão a sua carne, não darão conta no dia do juízo. Mateus 24, ele deixa muito bem claro quando ele fala: fugir dos falsos profetas que surgirão dos quatro cantos do mundo. E ele é capaz de enganar até seus próprios escolhidos. Olha, irmãos, o que eu vejo aí é um mundo corrompido, aonde o povo perderam o temor de Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus é o começo da sabedoria. E ela completa mais, que o amor cobre multidões de pecado, e sem amor é impossível agradar a Deus. Então a vocês, profanos, hipócritas, fariseus, respeite Deus, porque Deus é tudo. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Filho, Deus é o Espírito Santo. Então tenha mais respeito com Deus, para de profanar, porque está aí a terra sendo assolada, uma doença, um coronavírus, que está essa situação, só Deus sabe como vai ser daqui para frente. Cada dia pior. Senhor meu Deus, eu nesse momento eu tenho medo da situação que vai acontecer com o nosso país. Apenas começou, está numa curva ascendente, tudo pode acontecer. O país parou, o mundo parou. Deus quis dar um choque no mundo para mostrar a eles que Ele é Deus. A crise veio, a peste veio. Deus diz lá no livro de Ezequiel que tem 4 coisas que assolam o profano: a peste, a fome, a guerra e a espada. E a coisa chegou, e a conta chegou para os profanos. Temos que orar por todos, mas eu fico triste quando Deus fala. Quando Deus fala: não ore por esse povo, porque eu não os ouvirei. Eu fico triste numa situação dessa, de Deus não ouvir o pedido de uma súplica por um povo profano. Mas eles estão pagando o preço que merece. Cada um de nós pagamos aquilo que nós plantou. Gálatas deixa bem claro: o que o homem semeia, ele colhe. Se ele semeou, ele vai colher. Então, amados, eu queria simplesmente, com minhas palavras, avisar a nação brasileira: passa a ter mais respeito com Deus. Que isso sirva de um choque, que isso sirva de um exemplo, para que nós possamos ver Deus com nossos olhos, da fé e do Espírito. E que Deus abençoe o mundo e sare a nação brasileira.